Oi pessoal, então voltando aqui em definitivo, deixa eu puxar um pouco para cá isso aqui, puxar para cá minhas coisinhas, aumentar aqui um pouco. Vamos lá, voltando aqui em definitivo para falar hoje da planilha de ordens. Para envio de ordens para sua corretora pelo trader gráfico. Tá? Qual que é o objetivo da planilha de ordens? É a gente conseguir criar uma macro dentro do Excel, que vai perceber uma ordem aí com um preço X ou Y, e mandar isso automaticamente para sua corretora, né? Disparar isso daí automático para sua corretora, sem precisar da sua intervenção. Tá? O objetivo dessa planilha é exatamente esse, você conseguir automatizar. Não faz sentido você ter, por exemplo, aqui em cima a gente tem o TG Broker. Tá? Então, antes de começar, deixa eu só... Acho que eu pulei alguns recadinhos. Só falar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, manda e-mail para suporte@tradergrafico.com.br, tá? suporte@tradergrafico.com.br, ou me manda um Twitter no @tradergráfico, certo? Então, tanto o e-mail do suporte @tradergrafico.com.br como o Twitter do @tradergráfico, eu vou responder, eu vou ler aqui e responder, certo? Então, tá bom, como é que funciona? O trader gráfico hoje, deixa eu abrir o gráfico aqui para vocês verem. O trader gráfico hoje, o que ele faz, né? Ele permite que você crie estudos aqui dentro de um gráfico, escolha qual gráfico você quiser, crie estudos, certo? Em cima desses estudos, você pode criar estratégias de compra e venda. Então, deixa eu abrir aqui a estratégia. Então, a gente vem aqui no módulo de estratégias, ó, estratégias, aplicar estratégia, você escolhe o estudo que você criou e tem uma página de alarmes. Para quem não está acostumado com essa tela nova aqui, essa é uma versão que vai sair agora no final dessa semana, tá? Então você tem uma tela de alarmes aqui que você consegue configurar no Trader Gráfico Pro, num sinal de compra ou de venda, te abrir um arquivo. Pode ser uma campainha aqui, um arquivo .avi, ou pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um .bat ou algum outro tipo de arquivo, como uma planilha Excel, por exemplo, que você pode abrir no sinal de compra e de venda. Então, por exemplo, um sinal de compra como esse aqui, 4101, um estudo qualquer, então eu estou aqui na Vale de 6 minutos, tá? Com super viramão 1830. Então ele me deu uma compra aqui no 4101. Essa configuração que é a configuração padrão do estudo. Essa compra 4101, quando ela aconteceu, eu podia ter programado o Trader Gráfico para abrir algum arquivo no meu computador. Aí entra a planilha. Por quê? Porque uma vez que você tem uma planilha que envia ordens, né, você vai fazer o seu login dentro da corretora. Então a gente tem aqui o menu carteira do Trader Gráfico, que tem aqui, ó, comprar vender, certo? Esse comprar vender vai abrir o TG Broker, que vocês estão vendo aqui em cima. Ó, TG Broker, tá? Esse pedacinho aqui. O que tem aqui no TG Broker? Você tem as boletas de ordem para mandar a ordem manual, não tem nada a ver com a aula de hoje, tá? Então você tem aqui a boleta de ordem. Ó, você vai colocar aqui, por exemplo, Petro 4 não, que eu estou vendo a Vale 5 lá no lugar. Vou colocar Vale 5. E aí você pode operar com a sua corretora. Tá? Você tem as corretoras que estão vinculadas com o Trader Gráfico, estão lá no site do tradergrafico.com.br. Você tem um link lá no topo do site mesmo, chamado Corretoras. Mas elas são Ativa, Petra, Concórdia, a Interbolsa e a Codep. Tá? Então a gente tem essas corretoras. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o site. Fica mais fácil de ver. Deixa eu puxar o site para cá. Então estou aqui no site do Trader Gráfico. Você vê aqui nesse link corretoras. Então Ativa, Codep, Concórdia, Interbolsa e a Petra. São essas daí mesmo. Tá? Então você vai lá,
faz com a sua corretora, pode mandar uma ordem. Você vê aqui no gerenciador de ordens, você pode gerenciar suas ordens, né? Então, para aqui, por exemplo, dia 20, ontem, aqui eu tenho duas ordens colocadas aqui, tá? Então você vem aqui no net do dia, ele te dá o quanto você ganhou ou você perdeu naquele dia lá operando, certo? Isso daí é a substituição do home broker, para você operar de uma forma mais fácil. E você tem esse botãozinho novo aqui que é o xizinho, que é o login e senha que você vai usar para operar dentro da planilha. Então tem uma planilha de exemplo para você mandar ordem. Deixa eu abrir de novo aqui o meu site. Então, a gente entrando agora no tradergrafico.com.br, vocês vão ver essa cara aqui do site novo do Trader Gráfico, né? Essa cara aqui assim, ó. Aí você tem um link aqui chamado planilha de ordens, tá? Então vocês vão passar aqui nesse planilha de ordens, vai abrir aqui uma página nova que tem aqui uma planilha de exemplo, ó. Você vai clicar nessa planilha de exemplo, ele vai pedir para você salvar um ponto zip no seu computador, que é a planilha zipada, tá? Tem aqui também uma ajuda com a planilha de ordens, que é uma tela aqui da ajuda que explica como usar. Ele tem um print screen da planilha, tá? Te explica como usar a planilha. Mas, trocando em miúdos, qual que é o objetivo da planilha? Tá? Você tem várias macros já programadas nessa planilha aqui. Então, botãozinho de enviar compra, enviar venda, tá? Stop loss aqui de compra e venda, tal. Aqui eu coloquei um servidor DDE aqui embaixo, mas é opcional, né? Você pode colocar via servidor DDE, você pode colocar o link DDE direto da tela de negociação, você pode fazer até sem nada, né? O que acontece? Você vai precisar editar essa planilha para, por exemplo, aqui eu estou no código do envio de ordem de compra, né? Tem uma compra aqui, envio de ordem de compra. Aqui embaixo tem um código do envio de ordem de venda. Então você pode editar essa planilha para montar o seu trade system automatizado aí, tá? A planilha vem com todos os códigos de exemplo, né? Esse que é o que eu queria passar para vocês. Tem tanto o compra, aqui em cima tem os preços, tá? Então tem o papel que você vai comprar, a quantidade, o preço, automático sim ou não. Se você colocar um não aqui no automático, quando você clicar em enviar compra, ele vai abrir para você aqui, ó, ordem processada com sucesso, e ele abre para mim aqui uma boleta, que não é automático, então ele vai abrir uma boleta com essas configurações que eu coloquei. E aí você viu que aparece aqui em cima um recado no roteador de ordens que ele recebeu uma ordem e processou. Tá? Então eu clico aqui no livro de ofertas, ele vai me mostrar aqui o livrinho de oferta depois aqui dentro dessa boleta também. Tá? Então é isso para isso que serve a planilha, tá? Para você envia ordens stop, envia ordens, um conjunto de ordens, ou como se diz, uma cesta de ordens, né? Que é num comando só você mandar várias ordens, tá? E tem aqui também, tem uma abinha aqui embaixo, deixa eu ver aqui, tem uma outra planilha aqui chamada gerenciador de ordem. Então você tem o enviar ordem e tem o gerenciamento de ordens. E nesse gerenciamento de ordens, você pode cancelar, alterar a ordem, cancelar a ordem stop e atualizar o arquivo de ordens, que é um arquivo TXT que fica nessa pasta aqui, que a planilha identifica qual que é a pasta no seu computador, para você poder ler o arquivo e gerenciar as ordens. Tá bom? Então, dito isto, eu vou começar aqui a responder as dúvidas do pessoal que já estão chegando. Né? O ratio aqui quer saber se eu posso colocar o book de ofertas no Excel. Você pode colocar o topo do livro de ofertas no Excel, né? O que é o topo do livro de ofertas? Que a gente vai pegar o grafiquinho aqui, ó. Então, eu estou com esse livro de ofertas aqui da Vale, tá? O topo do livro de ofertas é esse melhor preço aqui. Então todo mundo que está no preço 41,23 aqui é o primeiro preço do topo. Então, eu vou vir aqui e vou criar um resumo. Tá vendo? Ó? São 8 ordens a 41,21 e 2 ordens a 41,24. Então, esse topo do livro de ofertas aqui, ó, todas as ordens do mesmo preço, isso daqui você consegue via servidor DDE jogar dentro do Excel. Tá? Mas essa é uma função que já existia, é uma função do servidor DDE do Trader Gráfico. Funciona já tem bastante tempo. Deixa eu ver. O mesmo Rachel está perguntando quanto tempo demora para o roteamento de ordem acontecer. Então, Rachel, isso na verdade é um comando
é uma definição da sua corretora, tá? Tem corretora, depende do servidor da corretora. O que acontece? Quando você clicar aqui no botão de enviar compra, a planilha vai se vincular imediatamente. Ela cria um vínculo aqui com a aplicação do TG Broker, tá? Com essa telinha azul aqui. Imediatamente ela vai criar esse vínculo aqui com o TG Broker e vai mandar o TG Broker mandar a ordem para a corretora. Então o TG Broker é instantâneo, tá? Não tem delay, não é loop, não é nada. Assim que ocorrer o comando aqui de enviar a ordem de compra, ou enviar a ordem de venda, ou enviar a ordem stop, ou enviar tudo junto, né? Muita gente, quando dá uma compra, envia uma ordem de compra junto com uma ordem de venda e junto com uma ordem stop. Então dá para fazer isso num comando só, tá? A tal da cesta. Você divide as ordens aí por um caractere lá, um pipeline, que é aquela barrinha vertical, né, no texto. Você manda um texto só com as 3 ordens dentro. Então, na hora que você clicar no botão, ou na hora que a tua macro executar lá, ou a função e mandar essa ordem, ela automaticamente se vincula com o TG Broker, que se vincula com a corretora, tá? É em tempo real. O tempo que demora para a ordem entrar na sua corretora depende do seu link de internet, tá? Ou seja, se você estiver aqui em São Paulo, e a sua corretora deve estar aqui em São Paulo também, e você tiver uma conexão de fibra ótica, isso entra na casa dos milissegundos, muito rápido. Se você estiver em Manaus, por exemplo, numa conexão de celular, isso pode demorar até 1 segundo para chegar aqui em São Paulo na sua corretora, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, na hora que você deu o comando de mandar ordem, isso é imediatamente enviado para a corretora, não tem tempo de resposta. Tá? O tempo de resposta está, na verdade, dentro da sua planilha, né? O tempo que a sua planilha vai demorar para mandar o comando. Mandou o comando, ela chama a corretora imediatamente quando você manda o comando. Tá bom? Não tem delay. É o tempo que demora para rotear, já é uma característica de cada corretora, tá? Aí você tem que perguntar isso diretamente para a corretora que você tem interesse de trabalhar, dentro daquelas que eu mostrei, né? O Ray está perguntando que ele precisa de todo o book, se tem a possibilidade. Dá para mandar, mas de um papel só. Você tem uma função aqui atrás de negociação. Deixa eu até mostrar aqui. Você tem uma função aqui na tela de negociação no Trader Gráfico, na versão compacta, né? Tem a tela avançada e tem a tela compacta. Fica no menu arquivo. Você pode mandar aqui esse livro de ofertas do jeito que a gente está vendo aqui. Pode resumir aqui, você pode mandar isso daqui para o Excel, mas aí você pode mandar um só, tá bom? Só esse daqui, você não pode mandar vários livros de ofertas, você pode mandar um só. Então, deixa eu ver aqui antes de eu fazer uns exemplinhos. Tá aqui, então, o Alex deve ser o rate da mesma pessoa, né, que mandou pelo e-mail e pelo Twitter aqui a mesma pergunta. Então é isso, você pode mandar o livro de ofertas porque é o topo, você pode mandar um livro de ofertas inteiro. O fato de você mandar um livro de ofertas inteiro não desabilita os outros topos de livro de ofertas, tá? Você pode operar das duas formas. E aí você pode também receber as cotações aqui dentro do Excel e fazer ele abrir planilhas. Então qual que é a lógica? Eu estou aqui no meu gráfico, voltando aqui, eu estou aqui no meu gráfico da Vale 5 de 6 minutos. Deu 41,01, eu vou lá na minha tela de estratégia, vou clicar aqui no alarme para ele abrir uma planilha, por exemplo. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu desktop, deixa eu ver se tem alguma planilha aqui. No meu desktop não tem planilha nenhuma. Então, eu vou criar uma planilha primeiro, vou vir aqui uma planilha nova, de teste. E vou salvar ela aqui na minha área de trabalho. Área de trabalho. Teste, pasta 2. Então a gente vem aqui no Trader Gráfico e eu vou falar que quando der compra, eu quero que ele me abra aqui a pasta 2, certo? Então ele vai colocar aqui dentro que tem a pasta 2 que ele vai abrir, eu vou testar e aí ele abriu aqui a pasta 2 com o teste dentro. Tá, o que acontece? Aqui no Excel você tem um negócio legal que você pode fazer. Você dá o editor de VBA,
Tá? Isso para quem não conhece o Excel, a gente pode fazer as famosas macros do Excel. Né? O que é uma macro do Excel? Então eu abri aqui um editorzinho de VBA. Opa! Do Excel, tá onde fica a macro. Então você tem lá no menu ferramentas macros, né? Gravar nova macro, tal, editor do Visual Basic, ó. Esse que eu abri. Tá, editor do Visual Basic. Você vai entrar aqui, você tem uma macro. Essa aqui são as minhas planilhas, ó. Então tem aquela planilha, o exemplo de envio de ordem, que é aquela que eu mostrei que você pode fazer download, e tem essa pasta 2 que eu acabei de fazer. Elas ficam abertas aqui dentro. Quando você tem aqui uma pasta de trabalho, você tem alguns eventos aqui dentro. Então você tem aqui um evento chamado Workbook Open. Isso aqui executa uma rotina. Então o que eu vou fazer? Toda vez que abrir essa pasta 2, eu posso colocar aqui para me chamar uma macro que está nessa outra pasta aqui. Por exemplo, esse command button 2 clique. Tá? Então eu posso fazer com que, ao abrir uma pasta 2, eu chame uma macro que tem aqui na pasta 1. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é possível você usar o trader gráfico para disparar uma macro dentro da planilha de exemplo. Tá? Então você abrindo uma planilha, quando der um sinal de compra, essa planilha nada mais vai fazer do que disparar um sinal de compra, uma função aqui dentro da sua planilha que vai enviar uma compra ou uma venda. Tá? Então você consegue vincular um estudo do trader gráfico com a planilha de envio de ordem. Fora isso, você pode só colocar as cotações dentro da sua planilha, como eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, aqui a Petro e a Vale, né? Você pode só colocar as cotações dentro da sua planilha, tá? Tem o último preço aqui das duas, e fazer, por exemplo, aqui o preço igual, aqui ó, 24,20. Então esse preço agora está sendo o preço lá da minha planilha. Vou colocar aqui o Petro 4. Você pode dar um nome para a estratégia. Esse nome aqui serve para ele criar um arquivo de log lá numa pasta chamada robô dentro do trader gráfico. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, tá 24,21, né? Deixa eu mudar aqui para Petrobras no gráfico para a gente ver melhor. Gráfico de 6 minutos. Então eu estou aqui com a Petrobras. Esse código e senha que vocês estão vendo aqui em cima, quando você clicar aqui no botãozinho Excel, vai aparecer aqui código e senha para você usar com a planilha. Tá? Na parte de teste, no período de teste do trader gráfico, você consegue usar a planilha, não no automático, mas no automático N aqui, no manual. Né? O que seria o automático? Seria ele não te mandar perguntar nada. Você coloca sim aqui, ele te manda a ordem para a bolsa sem perguntar. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, essas ordens. Só para vocês terem uma ideia da diferença, eu vou colocar aqui, por exemplo, mandar uma ordem de compra R$ 23,00 para a Petrobras. Tá? Vou clicar aqui no sim. Quando eu clicar aqui no botão enviar compra, eu estou vendo aqui, tem o meu gerenciador de ordens aqui. Tá? Deixa eu fechar aqui minha senha, que é essa mesma que eu coloquei aqui em cima. Quando eu clicar aqui em enviar compra, eu vou mandar uma ordem de compra para a minha corretora de Petrobras 100, que é um lote padrão, comprando a R$ 23,00. Tá? Como ela está 24,20, não vai executar, ela vai ficar aberta aqui, e aí depois eu vou cancelar pela planilha para vocês verem. Esse sim quer dizer que ela vai mandar direto para a bolsa. Então eu vou clicar aqui, compra, ó, ordem processada com sucesso aparece lá em cima, e mandou aqui uma linha verde de compra de Petrobras. Então Petro 4 aberto, certo? Quantidade 100, preço de envio 23, que foi o que eu acabei de colocar aqui. O número da ordem 684254. Então se eu quiser cancelar essa ordem, eu posso vir aqui nessa pastinha gerenciador de ordens, certo? Gerenciador de ordens. Eu vou vir aqui no número da ordem, vou colocar lá 684254. Por que eu estou fazendo isso? Manualmente é muito mais fácil você usar o próprio roteador. Tá? Mas você pode criar rotinas dentro do Excel para consultar se a ordem foi executada, cancelar uma ordem que não foi executada, você pode mandar várias ordens ao mesmo tempo, como eu falei, você pode mandar a ordem de stop sozinha, você pode alterar uma ordem já enviada, né, uma ordem normal. A ordem stop não pode ser alterada, a ordem stop você envia e cancela. Tá? Mas uma ordem de stop enviada você pode alterar a ordem normal enviada, cancelar uma ordem de stop enviada, né, enviar novas ordens.
Tá? Então eu coloquei o número da ordem aqui, vou clicar cancelar ordem. Então automaticamente a ordem mudou o status dela aqui, então ela foi para o aberto sujeito a cancelamento, tá? Ou seja, daqui a pouco vai ser cancelada, e ele deu o comando na planilha aqui, cancelada com sucesso. Então, ó, alterou aqui já para a ordem cancelada. Tá? Então aquela ordem lá foi cancelada, ele deu o retorno aqui dentro da planilha mesmo, ordem cancelada com sucesso, você consegue saber o que está acontecendo. Se eu clicar aqui em cancelar de novo, ó, status da ordem inválido para cancelamento, ela já está cancelada. Certo? Então eu posso voltar lá e fazer de novo. Como vocês viram, eu tenho um link DDE aqui, ó, 24,19. Então eu posso vincular esse preço aqui com o meu link DDE e mudar uma ordem no preço. Ou posso até fazer melhor, né? Eu posso simular mercado. Eu posso colocar igual preço mais 0,05, por exemplo. Então está 24,20 agora a Petrobras. A minha ordem de envio está 24,25. Tá? Então eu vou colocar aqui não, para ele não mandar a ordem automática. Vou colocar um N aqui, ó. Essa é para mandar a ordem automática, como vocês viram. Entrando direto no gerenciador de ordens. Tá? Esse gerenciador de ordens você pode controlar pelo seu home broker também, da corretora. Então uma ordem que você manda pela planilha você pode gerenciar pelo home broker. Se a corretora te liberar o celular, você vê a ordem pelo celular também e pode gerenciar pelo celular. Além de poder gerenciar pelo roteador do trader gráfico, que é o nativo da função, né? E poder gerenciar também pela planilha. Aí você tem que desenvolver uma lógica de gerenciamento. Então eu coloquei aqui, ó, para comprar Petro 4, 100, que é um lote padrão. O preço é o último preço mais 5 centavos. O último preço está aqui com o servidor DDE. Então eu cliquei aqui, ó, vocês têm a fórmula aqui dentro, servidor DDE. Trader gráfico, corte Petro 4.ult. Tá? Esse aqui é o código do servidor DDE. Aqui você tem o preço que ela tá, que é essa B31 aqui mais 5 centavos. Se você quiser mandar uma ordem stop, você tem um campo a mais aqui que é o preço de disparo. Tá? Que aí você pode colocar, por exemplo, para disparar no 24, né, para vender no 24, no 23,90, por exemplo. Tá? E aí você usa esses botões de baixo aqui. Todos esses botões, inclusive o botão de enviar conjunto de ordens, todos eles já têm macros que são o nosso padrão para envio de ordem. Tá? Então quando eu clicar aqui em sim, eu tenho até uma boleta aberta aqui, né, número 12, que é aquela boleta que eu mandei agora há pouco. Quando eu clicar aqui em enviar compra, o que ele vai fazer? Ele vai fechar aquela boleta lá, vai abrir uma nova, você viu que ele dá uma mensagem verde aqui que ele processou a ordem. Aí ele vai colocar aqui, ó, Petro 4, 100, 24,23, que era o preço que estava na hora que eu mandei, o valor total, e ele some com o botão vender porque eu cliquei no comprar. Vai aparecer a boleta para você confirmar. Aí você clica aqui na compra, ele vai para o gerenciador de ordem. Certo? Essa é a lógica, é assim que ele funciona. Tá? A mesma coisa na venda. Se eu clicar em venda aqui, ele vai abrir de novo a boleta, só que agora ele coloca venda em vez de compra. Deixa eu ver que tem mais umas perguntas aqui. Acho que o Alex está perguntando se ele pagar outra licença, ele pode ter um outro livro completo. Pode, se você pagar 2 licenças, pode. Tá? Isso daí funciona assim mesmo. É que ele tem, por limitação dele, para o livro completo, ele envia um só para o Excel. Tá? O servidor de DDE funciona com o topo do livro completo. Quer dizer, com o topo do livro de ofertas. Aí o Wagner está mandando aqui que ele já utilizou o trader gráfico, mas que a corretora dele não está. Ele está perguntando aqui se alguma das corretoras faz um pacote de corretagem. Olha, Wagner, pela minha experiência com corretora, se você ligar lá para os caras e trocar uma ideia, você consegue sair com algum pacote de corretagem fixa que você está sugerindo aí, tipo R$ 1.200 mensal, alguma coisa assim, né? Eu não sei se você consegue um valor
mais tão baixa assim, de não ter mínimo, por exemplo. Normalmente os caras podem te cobrar um mínimo, uma corretagem mínima fixa para ter uma máxima fixa também, né? Mas eu te sugiro, Wagner, que você ligue lá, até que elas tem só que são 6 corretoras que tem lá dentro do trader gráfico, né? São 5 corretoras. Eu sugiro que você ligue para elas e negocie aí o pacote de corretagem, tá? Porque eu acho que sai negócio lá, os caras não vão deixar de negociar com você não. Então você pede lá o que você quer, vê o que você consegue, tá? Mas aí dá pra você usar aquelas corretoras que tem dentro do trader gráfico mesmo. Então o que eu fiz aqui? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Então aqui, por exemplo, eu estava mostrando a Petrobras, né, a cotação da Petrobras. Tá, então você tem aqui o livro de ofertas, o grafiquinho, a Petrobras nesse meu setup aqui, super viramão 18,30, deu compra aqui no 24,18. 24,14, desculpa, 18 é o que está agora. Então deu compra aqui no 24,14. Isso quer dizer que você conseguiria fazer a compra pelo negócio pelo vínculo do trader gráfico com Excel e pela planilha de ordens. Certo? Então só para eu mostrar para vocês como é que funciona. Desculpa, gente, que minha garganta deu um problema aqui. Pra vocês terem uma ideia como é que funciona, eu vou abrir aqui a parte das macros do Excel. Tá? Então, abri aqui na parte das macros do Excel. Você tem na planilha padrão 3 páginas de macro. Então, você tem aqui a planilha de enviar ordens, onde você tem todos aqueles botões lá da pastinha principal. Então, botão de enviar compra, deixa eu abrir mais para cá. Compra, venda, stop loss de compra, loss de venda, gain de compra, gain de venda e o conjunto de ordens. Tá tudo aqui dentro já programado. Então você pode ver que você tem aqui, sempre coloca a senha, que aqui é a célula B4, que é essa aqui, ó. Depois de você colocar a senha, você tem a ordem propriamente dita. E aí você tem um comando para enviar a ordem. Esse comando de enviar a ordem fica aqui dentro do módulo 1, na planilha. Não precisa mexer. Esse codiguinho aqui, ó, é só esse negócio aqui, ó. Quem não está acostumado a mexer na planilha pode estar assustando, né? Mas é que esse código aqui vocês não mexem, tá? Isso aqui é automático dele. E aqui você tem também na pastinha de gerenciar ordens todas as macros dos botões de cancelamento e alteração de ordem. E aqui você tem inclusive uma função para pegar a pasta do sistema onde ficam as ordens guardadas, o arquivo de ordens, né? Então você tem, quando você vem para essa pasta de gerenciamento de ordens aqui, ele tem lá uma macrozinha que pega essa pasta do seu sistema. O Alex está perguntando se ele pode importar o valor do book de ofertas já para a boleta. Pode sim. Como eu estava mostrando agora há pouco, você que define o valor que vai aparecer na boleta aqui, ó. Aqui está até mudando porque está vinculado com o meu servidor DDE. Tá? Mas você que define qual que é o valor que vai entrar. E tem outra coisa também. Se você tiver um outro serviço de cotações, você não precisa usar só a cotação no trader gráfico, tá? Se a sua corretora, por exemplo, te dá um servidor DDE com um livro de ofertas completo, você consegue usar na mesma planilha as cotações da corretora, e aí você pode usar as cotações da corretora para mandar ordem para o trader gráfico. Na verdade, essa planilha aqui, ela só envia a ordem,
A cotação, se você está vendo a cotação no trader gráfico, se você está vendo a cotação no home broker digitando na mão na planilha, ou se você a planilha está recebendo cotação de outra fonte, que pode ser um servidor DDE da própria corretora, por exemplo, isso é indiferente. Tá? A forma como você vai colocar dentro do Excel essas cotações, você pode usar as do trader gráfico ou pode usar de outra fonte. O importante é que ela vai mandar a ordem para você depois que você executar a funçãozinha de enviar a ordem aqui, ela vai mandar a ordem para você com o que você escrever lá dentro, qualquer que seja a fonte. E aí ela executa na sua corretora. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Bom, pessoal, não tem mais nenhuma dúvida. Eu vou encerrar, eu faço outro treinamento depois outro dia. Eu vou encerrar esse daqui porque eu tô tossindo aqui, minha garganta tá ruim, não sei o que aconteceu. Tá bom? Peço desculpa a todos. Eu vou encerrar hoje por aqui. Esse é um serviço novo, tá bom? Eu só vou deixar aqui a página do Trader Gráfico para vocês verem aonde fica. Você entrando lá no tradergrafico.com.br, eu vou entrar aqui para vocês verem. Tem essa tela nova aqui da página. Você tem aqui a parte dos gráficos e a parte da planilha. Tá? Todas as informações que você precisa da planilha, inclusive essa planilha exemplo que eu estou usando aqui, e a ajuda, que tem as informações que eu falei aqui, estão todos dentro dessa página. Tá bom? Esse serviço chama ProX, né, que é X do Excel. Tá? E ele tem um valor separado do valor do Trader Gráfico Pro. Mas está incluso aqui a licença do Trader Gráfico Pro mais a planilha, tá bom? Está incluso uma licença do Trader Gráfico Pro. Esse valor que tem aqui não é o valor da planilha sozinho, é o valor da planilha mais o Trader Gráfico Pro, tá? Tudo num pacote só, para você poder usar as cotações e o vínculo com os estudos personalizados e com a estratégia, tá? Você conseguindo fazer tudo isso no mesmo pacote, tá tudo incluso aí no seu plano. Deixa eu só ver aqui se tem mais uma perguntinha. Ah tá, o Alex está falando que as corretoras, a maioria delas não tem o DDE para book. DDE de book completo é complicado mesmo, viu, Alex? DDE de book completo é uma coisa complicada porque o book completo ele tem bastante streaming, né? Então, e usa bastante memória para mandar para o Excel, tá? Então é complexo mesmo. Mas já que eu estou vendo que tem uma demanda aqui por um livro completo, eu vou ver se a gente não consegue fazer uma alteração aqui no nosso servidor DDE para disponibilizar essa função, tá? Se não o completo, pelo menos as 30 primeiras ordens de cada lado. Mas isso daqui estou pensando agora uma customização para o servidor DDE do Trader Gráfico. Tá? E aqui, bom, beleza, ele só está agradecendo aqui depois. Esse vídeo já vai ficar disponível a partir de agora, viu, Alexei? Só para encerrar, assim que eu terminar a transmissão aqui, o vídeo já fica disponível dentro dessa própria página que você está assistindo. Ele fica em loop aí dentro, tá? E depois, provavelmente amanhã, ele já está lá no tradernauta.com.br, tá? No nosso site de cursos gratuitos, tradernauta.com.br, fica dentro do Café com Ações. Então você entra no Café com Ações do Tradernauta. Até vou mostrar aqui para ficar mais fácil da gente ver na tradernauta.com.br. Ele fica passando aqui no Tradernauta também, como vocês estão vendo aqui, e tem um link aqui, Café com Ações, ó, que aí você pode escolher aí um e-mail, você entra aqui, tem todos os últimos treinamentos do Trader Hero. Gente, obrigado pela presença de todos, tá? Podem mandar suas dúvidas pelo Twitter e pelo suporte@tradergrafico.com.br que a gente continua respondendo, tá bom? E até a próxima.